Pronto, nós já estamos no Facebook. Então, eu gostaria de dar boa noite a todos e todas que estão conosco aqui nesta noite, nesta nossa, que seria a última live desta segunda temporada da nossa série de lives Cátedra Intercom. Seria a última, mas nós decidimos, em função do falecimento do professor Martim Barbeiro, nós decidimos fazer mais uma live na próxima terça-feira. Então, hoje, o nosso encontro é sobre José Marques de Mello e Paulo Freire, aproximações e diálogos na educação. O ano passado, nós realizamos a primeira série de lives e foi um grande sucesso, tivemos discussões de altíssimo nível, discussões que acompanharam o tema do Congresso da Intercom. Nesse ano, a Intercom decidiu novamente fazer essa série de lives e nós programamos 18 lives. Convidamos os grupos de pesquisa para organizar esses debates e também nesse ano os debates têm sido de altíssimo nível. Nós estamos fazendo as lives da seguinte forma: elas acontecem aqui na plataforma Zoom para quem se inscreve. Também fazemos a transmissão pelo Facebook, pelo perfil da Intercom. E depois, quem perdeu a live, quem quer usar em sala de aula como material didático, quem quer rever a live, nós colocamos uma gravação no YouTube. Além disso, o programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, que o Praxijor, que faz o podcast Papo Com, está transformando em podcast todas as nossas lives. Além disso, nós vamos também ter um e-book. Então, é o mesmo produto que se desdobra em vários produtos. Nós também vamos ter um e-book originário desta segunda temporada de lives, e este e-book vai ser lançado no Congresso da Intercom em outubro. Então, a gente otimiza bastante este conhecimento que é produzido aqui. Então, já com um gostinho de despedida, neste nosso penúltimo encontro, a gente não poderia deixar de juntar, de reunir esses dois grandes nomes da educação no nosso país. José Marques de Mello, que é o fundador da Intercom, que faria aniversário essa semana, no dia 15 de junho, anteontem, por quem a gente tem o grande apreço de dar continuidade a essa obra que ele começou. E Paulo Freire, que é o tema do Congresso da Intercom desse ano. Então, muito obrigada a todos e todas que estão aqui conosco e estão nos acompanhando também pelo Facebook. Estamos abertos a perguntas. Se você quiser fazer pergunta, quiser se manifestar, coloque aqui no chat ou então pergunte aí pelo Facebook, que nós vamos trazer essas questões aqui para os nossos palestrantes. Então, com grande alegria, nós recebemos aqui nessa noite 5 palestrantes. O professor Thomas Tuft, da Loughbourne University, o professor Sérgio Matos, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, o professor Ricardo Alvarenga, do Centro Universitário Estácio São Luís, a professora Sônia Jaconi, diretora de projetos da Intercom, e o professor Rodrigo Gabriotti, da Atom, e diretor de projetos adjunto da Intercom. Eu gostaria de convidar os palestrantes para um boa noite rápido, a gente faz uma rodada de boa noite, depois nós começamos com a primeira fala, que vai ser do professor Ricardo Alvarenga. Professor Thomas, boa noite, é um prazer tê-lo aqui conosco. Muito boa noite, é um prazer estar com vocês desde Londres, um grande prazer. Muito obrigada pela presença, professor. Professor Sérgio Matos, que é uma figura icônica da Intercom, companheiro do professor José Marques. Professor, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Boa noite. Alegria nossa. Boa noite a todos os participantes, tanto da mesa como da audiência. Obrigada, professor, por estar aqui conosco. Professor Ricardo Alvarenga, uma alegria tê-lo aqui conosco, professor. Boa noite. Boa noite, professora Anaí. Boa noite a todos e todas. A alegria é minha, ainda mais para poder falar de duas figuras tão importantes como Marques de Mello e Paulo Freire. Muito importantes. Professora Sônia Jaconi, boa noite, é um prazer tê-la aqui conosco. A professora Sônia Jaconi é da comissão
que organiza as lives Cátedra Intercom. Eu, a professora Jacone, e o professor Rodrigo Gabriotti. Boa noite, Nair, boa noite a todos, né? Que alegria estar aqui agora, não só como organizadora, né, Nair, nos bastidores, mas também participando dessa mesa tão singular e com a presença de amigos, né? O professor Sérgio Matos, o professor Thomas, o Ricardo, o Rodrigo e todos que estão aqui presentes com a gente hoje, que fizeram inscrição para participar da live e também que estão nos acompanhando pelo Facebook. Boa noite, obrigada pela presença de todos. Boa noite, Sônia. Boa noite, Rodrigo Gabriotti. Uma alegria tê-lo aqui conosco. Rodrigo, companheiro e parceiro na organização desta segunda temporada de lives. Boa noite, Nair. Boa noite a todos da mesa, a todos que estão nos acompanhando. É um prazer estar aqui, ainda mais para falar do professor Marques. Eu que fui aí um dos últimos orientandos dele, antes da partida dele, infelizmente. E também por estar aqui fazendo uma das coisas que ele mais gostava e hoje tendo a oportunidade de trabalhar num dos lugares que ele mais gostava, que é a Intercom. Boa noite, Rodrigo, muito obrigada. Então, muito obrigada a todos e todas. Nós estamos vendo aqui pelas pessoas presentes aqui, tantas pessoas queridas e amigas que fazem parte da Intercom e da trajetória da Intercom. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Então, como eu falei, o nosso tema de hoje é José Marques de Mello e Paulo Freire, aproximações e diálogos na educação. Então, eu convido a fala agora o professor Ricardo Alvarenga para abrir essa nossa série de falas de hoje sobre esse tema. A palavra é sua, Ricardo. Professora Nair, muito obrigado pela oportunidade. Eu queria, na pessoa da professora Nair, agradecer toda a Intercom, né, por essa oportunidade de fala. Eu que estou tendo a graça de poder falar aqui diretamente do Maranhão, o estado que mais vacina brasileiros contra a Covid no país, né, e onde nós temos a primeira cidade brasileira 100% imunizada com a primeira dose da vacina, que eu acho que em tempos como o de hoje, e falar de Marques de Mello e falar de Paulo Freire, é inevitável que a gente também retome questões sociais importantes. Então, quero demonstrar também a minha satisfação, né, de ter aqui compartilhar essa mesa com figuras tão importantes, né? O professor Sérgio Matos, que nós já tivemos a oportunidade de trabalhar em projetos, né, capitaneados aí pelo professor Marcos, uma alegria muito grande. O professor Thomas Tuff também, que foi uma referência na minha tese de doutorado, que eu defendi recentemente, né? E que é uma pessoa que eu admiro bastante. A professora Sônia Jacone e Rodrigo, que são pessoas queridas, amigos queridos, né? Dessa trajetória criada pelo professor Marques, impulsionada por ele. Levando em consideração esse tema que foi proposto para a nossa live, eu busquei fazer uma fala que pudesse trazer aqui elementos que são característicos da pessoa do professor Marques e também que dialogam com a reflexão de Paulo Freire, né? Então, falar dessas duas figuras é falar de duas pessoas que têm uma importância muito grande para o Brasil, né? E que mais do que nunca nos ajudam a pensar esse deslocamento da produção de conhecimento no nosso país também, porque tanto José Marques de Mello quanto Paulo Freire eram nordestinos, né? E eu acho que esse é um fato importantíssimo de ser pautado aqui, né? São dois homens nordestinos que deixam o Nordeste em um determinado momento e ganham o mundo inteiro com as suas reflexões, mas tem aqui a sua base, né, a sua formação inicial feita no Nordeste. Isso nos ajuda a entender e a reforçar a identidade do Nordeste também como um espaço de produção de conhecimento e de geração de intelectuais, né? Então, Paulo Freire, com toda a sua contribuição no âmbito macro, né, pensando a educação, né, e tudo aquilo que ele conseguiu agregar de reflexão para nós e que impulsiona até hoje, e o professor Marques, com tudo também que fez dentro do campo da comunicação, dentre os seus grandes feitos, né, a provocação para a criação da Intercom, que é a nossa sociedade pela qual nós nos reunimos hoje também, né? Então, é um privilégio grande poder falar desses dois homens, que são referências para o Ricardo enquanto professor, para o Ricardo enquanto pessoa, enquanto profissional. Eu selecionei, então, aqui 5 trechos de obra do Paulo Freire que, para mim, remetem diretamente a características do professor José Marques de Mello. E aí eu queria, então, trabalhar essa ligação, essa interação entre o que diz Paulo Freire e a prática, né? A praxis, como diria ele mesmo, do professor Marques de Mello.
A primeira frase que eu destaco nesse momento é a frase em que Paulo Freire diz o seguinte: educar é impregnar de sentido o que fazemos a cada instante. Para quem teve a oportunidade de conviver mais de perto com o professor Marques de Mello, sabe que ele era a materialização dessa própria frase de Paulo Freire, né? O professor Marques, ele estava com a vida toda entregue, impregnada pela prática da educação, né? Pelo desejo da educação. Ele teve uma vida toda entregue à docência, né? Sem reservas, né? Ele estava ali disponível, ele se aproximava, ele se fazia próximo. Então, nós percebemos, e aqui eu tenho um relato pessoal, particular, de que o professor Marques de Mello era essa pessoa que se impregnou, que impregnou de sentido tudo aquilo que fazia, e por isso ele educava a todo instante. E aqui eu recordo com muita saudade, né, das diversas oportunidades que nós tivemos de encontro lá na Universidade Metodista, também na Intercom, né? Eu, como fui orientando dele de mestrado e fui orientando também no doutorado, infelizmente, no meio do doutorado, ele nos deixou e eu tive que continuar essa trajetória, mas, de toda forma, eu estou, assim, sou muito grato por toda essa possibilidade de conviver e de aprender com esse grande mestre, que é o professor José Marques de Mello, que, sem dúvida nenhuma, impregnou de sentido todas as suas práticas e levou tudo isso em prol da educação, em prol de um educar. Uma segunda frase de Paulo Freire, um segundo trecho de reflexão de Paulo Freire, que eu traria nesse momento, é justamente o amor como um ato de coragem, né? Paulo Freire dizia que amar é um ato de coragem. E o professor Marques de Mello, que teve, né, essa relação de entrega, de compromisso efetivo com a docência, ele permitia a todos nós que estávamos próximos também uma relação afetiva, né, uma relação democrática com seus orientandos, né, uma relação de participação, né, onde a gente estabelecia um vínculo, gerava uma proximidade. Né? Eu lembro aqui com muito carinho, né, de todas as oportunidades que eu tive de visitá-lo na sua casa, né, de almoçar com ele, conversar, aprender, conviver com ele. Né? E eu acredito que esse fato de o professor Marques conseguir ensinar através da convivência, né, da relação, é algo que é muito característico da sua trajetória e que dialoga muito com essa perspectiva da educação como uma prática de liberdade também de Paulo Freire, né? Eu acho que, em grande maioria, os orientandos do professor Marques de Mello conseguiram trazer consigo essa característica dele, né? Eu, por exemplo, tenho também uma relação de muito carinho e de muito respeito pela professora Cecília Peruso, né, que foi orientanda dele, que eu acho que carrega junto com ela também muito dessas características de uma relação de proximidade e que, através dessa relação de proximidade, ela educa, ela fortalece, ela cria vínculos e, assim, ela acaba transformando também, né? Então, são relações que transformam, né? Não ficava apenas naquele momento ali da sala de aula, havia um diálogo, havia uma disposição, uma disponibilidade para o contato, para a interação. Eu acho que isso é um ponto fundamental de pensar. E hoje, enquanto professor, eu me inspiro muito nesses dois professores, porque são pessoas que me motivaram e que me mobilizaram, né, para todos os avanços que eu fui tendo na minha vida, e hoje, quando eu tento ser professor, quando eu sou professor, eu tento aprender cotidianamente com aquilo que eu vivenciei com eles. Uma terceira frase, um terceiro pensamento de Paulo Freire que me chama muita atenção e que eu trago para compartilhar aqui nesse momento, é a frase em que ele dizia, né, que educar trata-se de aprender a ler a realidade para, em seguida, poder reescrever essa realidade, né? Então, ler a realidade para depois escrevê-la. Eu me recordo muito do professor Marques de Mello, aquela característica dele de novos projetos, de impulsionar, né, sempre uma reflexão sobre o que estava acontecendo, né? Ele gostava de fazer os eventos ali, pegando os motes dos acontecimentos do tempo. Lembro com clareza que de uma pesquisa, inclusive, a professora Sônia, a professora Nair, professor Sérgio, nós participamos juntos, que foi a pesquisa Um Dia na Imprensa Brasileira, ali que a gente analisou, né, uma série de jornais do Brasil inteiro, e que foi ali fruto também de um olhar muito atento do professor Marques a essa realidade. Ele estava sempre muito atento a isso e nos provocava nesse processo, né? Então,
Para ele, de fato, a educação passava por essa lógica de aprender a ler a realidade e, lendo essa realidade, nós poderíamos transformá-la. Então, são essas práticas que o professor tinha que iam sempre nos tirando do comodismo, né? Eram sempre os novos projetos, eram os e-mails, né? Eu lembro ali das terças-feiras que ele estava na cátedra, que a gente passava na sala dele e já tinha um projeto, uma proposta nova de interação. Então, esse movimento de estar olhando a realidade e, a partir desse olhar, transformar, é algo que é muito característico da obra de Paulo Freire e da prática do professor José Marques de Mello. Sem falar também em todo o compromisso que o professor Marques teve ao longo da sua história na construção, né, e no desbravamento de áreas de pesquisa, de campos de pesquisa. Destaco aqui o protagonismo do professor, né, nessa leitura desse movimento de aprender com a realidade, a partir do momento em que ele impulsiona os estudos sobre a Escola Latino-Americana de Comunicação, né? Também lá no início da sua trajetória, em que ele escreve sobre comunicação e libertação, comunicação e relações de poder, leitura crítica da mídia, todo esse papel também que ele teve na formação de instituições que deram respostas sociais muito importantes dentro dos seus contextos, e aqui eu destacaria, por exemplo, ao CBC, né, que é a União Cristã de Comunicação, e também a Intercom, que até hoje nós podemos celebrar aí, a vivacidade dessa instituição. Uma penúltima reflexão de Paulo Freire, que eu relaciono diretamente com a obra e com a praxis do professor Marques de Mello, é justamente a frase em que ele diz, né, os homens se educam entre si, mediados pelo mundo, né? E aqui eu trago muito essa reflexão e essa lembrança do professor Marques em valorizar aquilo que o aluno tinha, né? Em perceber a potencialidade desse aluno. Eu me recordo ali que eu estava no primeiro semestre do mestrado e, como eu pesquisava comunicação e religião, ele já me chamou para um evento na Intercom para falar sobre as reflexões do Papa Francisco sobre comunicação, e eu estava acabando de chegar, mas ele percebeu em mim um potencial para refletir sobre aquilo e investiu, né? Então, essa interação de perceber o processo educacional, o processo de aprendizagem, mediado por essas interações, por esses fenômenos, eu acho que é uma coisa que é muito marcante na figura do professor Marques. Ele sempre impulsionava, ele sempre percebia no outro aquele potencial e investia nesses potenciais. Acredito que muitos que tiveram a oportunidade de conhecer o professor de perto foram impulsionados por ele em algum aspecto, em algum âmbito da sua vida. Eu tive muitas experiências assim e sou muito grato por tudo isso, né? E nesse sentido, ele mostrava muito esse papel do professor como um direcionador, como aquele sujeito que exerce um papel diretivo, informativo, né? Que encaminhava, que orientava esse aluno, né? Então, eu sempre me senti muito direcionado por ele nesse âmbito, né? Dessas observações, dessas sugestões para perceber melhor os fenômenos. Então, eu acho que, de fato, ele entendia a importância dessa perspectiva de uma formação que se dá a partir da interação com o contexto, com o mundo, né? Somos sujeitos sociais, inevitavelmente nos formamos a partir desse contato com o outro. E a minha última reflexão, a minha última frase aqui, é justamente a frase em que Paulo Freire diz que é necessário ler o mundo para poder transformá-lo, né? E eu sempre percebia no professor Marques de Mello essa provocação, né, de partir do nosso lugar, de partir das nossas referências para transformar essa realidade, né? Como eu falei no início da minha fala, eu sou natural do Maranhão, né? E é um estado do interior aqui do Brasil, que fica na região Nordeste, para quem não conhece, ou quem nunca ouviu falar direito do Maranhão, pensa que a gente é do Norte, mas a gente é Nordeste, né? Eu cheguei no mestrado, para fazer o mestrado com o professor Marques, fui muito bem acolhido, e no finalzinho do mestrado eu falava com ele que eu queria voltar para o Maranhão para contribuir um pouco mais aqui. Ele disse, não, vamos fazer esse doutorado, depois você volta e dá a sua contribuição efetiva e ajuda lá, né? E eu sempre gostei muito de receber esse incentivo do professor, de não me deslumbrar pelo Sul, né, pela coisa do Rio, de São Paulo, mas poder voltar para a minha origem, para a minha terra e contribuir com ela, né, que é o que eu tenho entendido que é a minha missão hoje. E isso eu sempre fui muito incentivado pelo professor Marques, né, que sempre
me impulsionou a fazer esse movimento de voltar para a minha realidade e, a partir dessa leitura, dessa perspectiva, conseguir transformá-la. Então, fechando a minha fala, eu diria que a relação entre a reflexão, as provocações de Paulo Freire para nós que convivemos e que conhecemos a figura do professor Marques de Mello, são perfeitamente identificadas na personalidade e na prática desse querido e grande mestre. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Foi uma alegria ter a sua fala aqui conosco nessa noite. E agora, em seguida, eu já passo a palavra para o professor Thomas Tuffet, que está em Londres e nos dá a honra de participar conosco aqui essa noite. Professor, a palavra é sua. Muito obrigado. Dá para compartilhar a pantalla? Posso? Sim, sim. Posso abrir uns slides? É possível? Sim. Se faço assim, dá para ver os slides agora? Ainda não, professor. Deixa eu ver se... Olha, assim, agora espero que abre. Está abrindo ou não? Não, o senhor está compartilhando a tela. Só um pouquinho. Stop sharing. Share screen. Agora sim, ou não? Não, continua compartilhando a tela. Agora sim, professor. Ok, Agora tá sim. bom. Muito obrigado. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite de falar hoje à noite. Eu acho que, bom, eu estou usando mais o José Marques de Mello como um gancho. Eu de fato, preparei uns slides mais sobre o Paulo Freire, mas já aproveitando o contexto e a forma que Ricardo também falou, eu diria, bom, eu fiz uma entrevista com o José Marques de Mello, acho que foi em 2012, 2014, onde a gente também falava da ligação entre ele e o Paulo Freire, e lá no Nordeste, no ano 1963, 64, quando eles se encontraram no trabalho de alfabetização, quando Marques de Mello trabalhava em Pernambuco, tinha um vínculo aí muito estreito com o trabalho naquela época do Paulo Freire. E como pessoa, eu também concordo com muitas das coisas que Ricardo fala. Eu agregaria, isso é um pouco o tema também da minha fala hoje, que é a orientação global do Paulo Freire, e ele comparte com o Marques de Mello, sem dúvida. Mas o ênfase do que eu queria falar hoje é sobre os processos de comunicação e mudança social influenciada por Paulo Freire. De que jeito que ele influencia esse campo da comunicação. Eu queria também viajar além do Brasil, nesse contexto, e falar mais sobre a influência do Paulo Freire nesse espaço global, dentro do campo da pesquisa e praxis da comunicação, identificando algumas experiências específicas, que eu vou passar daqui a pouquinho. Mas, antes de tudo, eu também queria... não sabia que vocês teriam mais uma live semana que vem, mas recordando um pouco o fato do Martim Barbeiro, que acaba de falecer, eu queria só fazer esse recordatório, essa memória e homenagem ao Martim Barbeiro também, fazendo também a ponte entre Barbeiro e Paulo Freire. Eu convidei o Martim Barbeiro à Dinamarca faz 10 anos, mais, em 2010. Eu fiz uma entrevista para ele, onde eu fiz essa pergunta, que vou falar agora. Em la revista Antropos de 2008, está em espanhol, hicieron una edición especial en homenaje a todo tu trabajo intelectual. Y hay un texto donde haces referencias a dos teóricos principales, Paul Ricoeur y Paulo Freire. ¿Cuál es el vínculo? Ahí Martín Barbeiro explica que ahí fue exactamente el concepto de mediación. De hecho, yo no me daba cuenta de la importancia que iba a tener en el desarrollo de mi vida intelectual,
pero lo que es cierto es que yo me encuentro con que Paulo Freire construye una fenomenología del lenguaje, sin citar a ningún fenomenólogo, pero construye una fenomenología del lenguaje por la cual él arma un método que es de la construcción de las palabras generadas. El concepto de generador que yo tenía agarrado también por el lado de la gramática generativa de Chomsky. Mira, empataba Chomsky com Freire, claro. Nada mais isso, que tinha vínculo estreito entre a trajetória intelectual do Martin Barbeiro com o próprio Paulo Freire. Enfim, o que eu queria enfocar hoje, então, são algumas experiências, algumas convividas que eu tive dentro do campo onde eu pesquiso, que é o campo da comunicação para a transformação social, mas começando com a minha um dos meus primeiros encontros com o Paulo Freire, que foi em 1987. Eu tinha encontrado com ele como jovem estudante naquela época, na Zona Leste de São Paulo, fazendo o meu trabalho de pesquisa para o mestrado, e tivemos o privilégio de convidar ao Freire a Dinamarca, e ele veio. E o que me surpreendeu, eu conto isso como anedota hoje, é a grande audiência que tivemos num encontro lá, onde ele veio com Moacir Gadotti, convidando foi uma sessão aberta, e vieram muitos professores de primária e secundária, de acadêmicos universitários, só para ilustrar o nível de influência que teve. Em princípio, foi principalmente a Pedagogia do Oprimido, o livro que impactou muito na Dinamarca, e não só na Dinamarca, nos países nórdicos. Tivemos também, uns anos depois, em 1991, um grande evento estudantil, de estudantes de segundo grau. Eu estava trabalhando numa ONG naquela época que organizou esse evento de mobilizações de recursos. Eram os estudantes de secundária dando um dia de trabalho, cobrando um dia de trabalho. Mobilizamos muito dinheiro, e esse dinheiro foi passado para ONGs que trabalhavam no Brasil, naquela época, FASE, no Rio, e SESI, na Bahia. E foi uma campanha estudantil profundamente inspirada na educação, na prática educacional do Paulo Freire. O princípio de ação, reflexão, ação. Não era só isso de agir dentro do possível, dando um dia de trabalho e cobrando e entregando o dinheiro para uma campanha, mas era também 2 meses de reflexão. Então, só para dizer que houve eventos, e continua tendo eventos, mas era mais naquela época, eu acho, eventos aqui nos países nórdicos que tinham uma relação forte com o Paulo Freire, que visitou muitas vezes, não só veio uma vez a Dinamarca, mas foi muitas vezes a Suécia e foi a Finlândia também. O resto da minha apresentação vai ser sobre comunicação, então. Outro exemplo é a inspiração do Paulo Freire no trabalho do Juan Díaz Bordenave, um paraguaio carioca, morou muitos anos no Rio, mas era paraguaio, e no finalzinho da sua vida, durante o governo do presidente Lugo no Paraguai, se instalou uma Secretaria de Informação e Comunicação para o Desenvolvimento, com o ministro Augusto dos Santos, que chamou ao próprio Bordenave para ir criando um espaço de comunicação para o desenvolvimento do jeito bem freiriano, eu diria. Bom, bem Bordenave também, que é um acadêmico importante no campo da comunicação e participação, e se foi criando um mestrado e uma série de programas de graduação no Paraguai,
E só para reconhecer o vínculo do Bordenave com Freire, de uma entrevista que eu fiz com o Bordenave em 2011, ele fala assim, falando dos encontros dele com o Freire. A primeira vez que se encontraram foi em 1979, acho, em Genebra. Mas já quando o Freire estava por ir-se no exílio, em 1964, a primeira pessoa que ele contactou, de fato, foi o Bordenave, que estava naquela época numa agência internacional no Peru, procurando emprego, procurando uma forma de sair do Brasil. Acabou saindo pela Bolívia, né, para Chile. Mas eu vou citar aqui. E nesse momento era considerado um dos 5 intelectuales mais influentes do mundo por seu efecto em la educação, que la revolucionou, como também en la comunicación. Y escribió un libro en Santiago que se llama Extensión o Comunicación. Él revolucionó toda la mentalidad de cómo hacer comunicação, extensão e educação. Só para dizer que tinha lá com Bordenave era também uma manifestação na prática intelectual e comunicacional prática freiriana. Outro exemplo vem de uma antologia que eu fui... Bom, o campo da comunicação para a transformação social teve um certo ímpetus ou aceleração, momento, digamos, nos encontros que a Fundação Rockefeller, de fato, organizou na Itália, em Bellagio, na Itália, em 1999, 2002 e 2004, que levou eu diria que teve outra vez uma influência muito forte do Paulo Freire e levou a uma prática em sociedade civil, em ONGs, por muitos países. Essa foto é de uma antologia que eu coordenei junto com o Afonso Gumucio Dagron da Bolívia, onde a gente fez uma chamada internacional para incluir textos dos últimos 5 décadas, textos que tinham a ver com o campo da comunicação para o câmbio social ou transformação social. A gente incluiu 200 contribuições nesse livro, um livro muito grande, 1.400 páginas, mas o ponto aqui, a mensagem aqui é que teve um legado muito forte nesse campo da comunicação para a transformação social do Freire. 40% dos textos eram da América Latina, e não fiz o levantamento texto por texto, mas tenho certeza que a metade dos textos do livro tem referência ao Paulo Freire. Na área de cooperação internacional de desenvolvimento, eu também continuo observando um legado freiriano. Já o IDS, Institute for Development Studies em Sussex, tem uma metodologia que eles usam até hoje, que se chama a metodologia REFLECT, que, lendo em inglês, Regenerated Freirean Literacy through Empowering Community Techniques. Ou seja, é uma metodologia freiriana que eles usam para articular processos de conscientização. Por exemplo, eu trabalhei um pouco com uma ONG em alguns países africanos, em Malawi e Ruanda, onde eles trabalham com Reflect, promovendo diálogos comunitários como uma metodologia central e que tem uma linha direta para trás para o legado do Freire. Programas do Banco Mundial, de organizações bilaterais como o SIDA na Suécia, entre outros, da NIDA na Dinamarca, também tem programas que eu diria até hoje mantém-se um legado da filosofia de educação, mas também da praxis de educação do Paulo Freire. Olha, indo ao finalzinho, no campo de estudos de comunicação, eu diria um pouco distinto a influência do Paulo Freire. É óbvio, na América Latina, a influência. Mas se a gente, e já dei o exemplo do Bordenave, que
fez referência a esse livro que aqui está na imagem, Extensión na Comunicação. Mas se você vê fora da América Latina, continua tendo uma influência na comunicação alternativa, o Paulo Freire, mas se a gente vê o campo da comunicação, de pesquisa de comunicação internacionalmente, eu acho que é mais limitado. E como eu digo aqui nesse slide, eu acho que os desafios têm a ver com um certo etnocentrismo, que não tem só a ver com o Paulo Freire, eu acho que não é uma questão que tem a ver com a linguagem, porque os livros dele são todos muitos traduzidos ao inglês, por exemplo. Eu acho que, bom, poderia ser um tema para a gente discutir depois. Como se explica eu aqui chamo de marginalização e etnocentrismo no campo. A gente tentou, por exemplo, fazer, no início da década de 90, eu estava trabalhando numa ONG, a gente chamou uma série, esses nomes aqui, Michel Matelar, Valério Fanzalida, Claudio Checon, veio também, contribuiu Cecília Perusso, Ana Maria Fadul, contribuíram a um número especial da revista dinamarquesa de comunicação, publicamos em dinamarquês esses textos. Tinha lá atrás toda uma referência nos textos de Perusso, textos de Ana Maria Fadul, entre outros, ao pensamento freiriano. Mas continuou sendo um campo, eu diria, onde os textos do Freire não chegaram a pegar muito. Agora, estou num processo, junto com Adilson Citelli e Ana Suzina, de coordenar uma edição especial da revista Matrizes, para o semestre que vem, será publicado, sobre Paulo Freire e o campo da comunicação. E aí a gente vê uma contribuição da África do Sul, de Colin Chassi, onde ele faz toda decompõe, como se diz, ele deconstrói a influência que Freire teve na África do Sul. Tem outra contribuição do Pradeep Thomas, da Índia, que também faz um recorrido para trás e fala da primeira visita de Paulo Freire em 1978 à Índia. Tem uma contribuição de Filipinas, onde a Maria Celeste Cadiz, com alguns colegas, contam a história da influência do Paulo Freire na construção de desenvolvimento de um mestrado de comunicação lá, etc., etc. O próprio Boaventura de Souza Santos, num dos seus últimos livros, ele reconhece a influência do Freire e de Orlando Falsborda no trabalho dele. Mas isso são países como Índia, África do Sul, Boaventura em Portugal, Iberoamérica, mas continua sendo, eu acho, uma pergunta aberta, essa que faz Ana Zamirano em Gazette, em 2016, onde está o Paulo Freire? Nesse processo de de-westernizing communication studies. Eu acho que houve toda uma globalização das ideias dele, claramente no mundo inteiro, eu diria, no campo da comunicação, mas no campo da comunicação, educação, mas no campo de comunicação, menos. Não tem muito tempo de entrar na minha própria pesquisa, mas eu só diria que ao longo da minha carreira acadêmica eu tenho usado muito, tenho muita inspiração do Paulo Freire na forma que eu penso e percebo comunicação, e também nessa prática eu tenho trabalhado como consultor em várias ocasiões. Também eu trago essa perspectiva de comunicação que vem do Freire nesse meu trabalho prático também. Queria terminar com esse slide fazendo uma pergunta aberta que tem a ver com como a gente vê o futuro do Paulo Freire em termos da influência que ele poderia ter a nível internacional pós essa crise que a gente está vivendo agora. Eu diria que o centenário dele, do Paulo Freire, esse ano, pode ser um momento decisivo para a gente abrir novos caminhos, novos debates, novas interpretações.
e uma delas poderia ser essa de rearticular a transformação social de baixo para cima, que eu acho que está muito alinhado com a filosofia freiriana. Só mencionando 2 projetos nossos aqui em Loughborough University. Um que a gente tem a gente está com 3 programas de mestrado, um em comunicação e transformação social, e 2 na área de desenvolvimento, onde a gente está criando currículos, onde Paulo Freire também vai ser currículo importante. E estamos com um projeto de comunicação, de repensar a comunicação para a transformação social a partir desses 3 eixos que menciono aqui: agência, desafiar dogmas digitais, depois a gente pode falar mais, e a articulação de liberdade e espaços epistêmica, que acho que também está muito alinhado com toda a proposta do Paulo Freire, educativa do Paulo Freire, a forma de construir e produzir conhecimento. Esse conceito de liberdade epistêmica, para mim, engloba essa proposta Paulo freiriana. Acho que ultrapassei um pouco, mas muito obrigado. Professor Tufti, muito obrigada. É uma honra tê-lo aqui conosco essa noite. Eu passo a palavra agora ao professor Sérgio Matos. Professor, a palavra é sua. Muito obrigada por sua presença conosco aqui essa noite. Boa noite a todos. No próximo dia 20, daqui a 3 dias, completa-se o tempo de 3 anos que estamos vivendo sem a presença física de José Marques de Mello, que, apesar disso, continua entre nós com o legado físico deixado, suas obras, seus ex-alunos, além de suas ideias visionárias que continuam ao nosso redor, nos desafiando para a realização de novos projetos. Professor é o tema da minha fala, o professor José Marques de Mello. Falar sobre José Marques de Mello sempre é um novo desafio. Escrevi a biografia dele, O Guerreiro Mediático, publicada em 2010, e uma segunda edição ampliada e revisada em 2014. Em 2019, lancei outro livro, intitulado José Marques de Mello, Um Poço de Saberes, complementando aspectos não abordados antes. Digo que escrever sobre ele, falar sobre ele, se constitui sempre um novo desafio, porque sempre encontramos aspectos novos da vida multifacetada dele. Novos aspectos estão sempre surgindo para complementar sua biografia. A vitoriosa trajetória dele em relação ao campo da comunicação, ao jornalismo como um todo, e principalmente sua atuação como professor, pautado pelo pluralismo teórico, pela diversidade metodológica e liberdade de expressão. Em síntese, ele foi protagonista em tudo o que fez em vida e continua sendo o personagem principal em praticamente tudo o que desenvolvemos na área da comunicação, pois continua presente com suas ideias, suas propostas e o exemplo que nos deixou de estar sempre um passo à frente de seu tempo, nos estimulando e oxigenando nossas mentes no sentido de melhor entender o que se passa no nosso campo de atuação e na maneira de nos posicionarmos em relação, por exemplo, ao desenvolvimento do pensamento comunicacional regional, nacional e latino-americano. Falar de José Marques de Mello como professor deve ser entendido como tudo o que ele fez na vida. Sua atuação sempre foi a de quem está ensinando sempre alguma coisa de relevância, estimulando alunos, colegas professores e pesquisadores para novas práticas e procedimentos profissionais. Particularmente, não fui aluno dele em sala de aula, mas fui um aprendiz regular, atendendo às suas solicitações e cumprindo tarefas de pesquisa, encomenda de artigos ou de apresentações para congressos, seminários, simpósios ou ciclos que ele projetava e executava. Dessa forma, também me sinto como se tivesse sido um aluno dele em sala de aula, tendo em vista que estar próximo a ele, em qualquer ambiente, era como se estivéssemos em sala de aula. Sempre aprendíamos alguma coisa com as suas observações, ideias e propostas de trabalho a serem desenvolvidas.
Por falar em sala de aula, vale destacar o que ele declarou sobre seu comportamento como professor. José Marques afirmou: jamais fiz proselitismo em sala de aula, nem induzi meus alunos a pensar da mesma forma que eu. Sempre me pautei pelo respeito ao pensamento dos outros, mesmo que deles discordasse frontalmente. Destaque-se também o fato de que, como professor ou orientador, ele nunca demonstrou impaciência com seus alunos, ajudando-os na construção de seus respectivos projetos para que acrescentassem novas contribuições ao campo do conhecimento. Ele formou gerações de pesquisadores acadêmicos e, de acordo com o depoimento de seus orientandos, sempre se manteve aberto ao diálogo, sem extremismos ideológicos. Sempre atendeu aos alunos com muita paciência e nunca deixou nenhum deles sem uma orientação precisa e objetiva, colocando-os no foco central do projeto. Desde o início da sua carreira como professor, José Marques de Mello assumiu o papel intelectual de fomentar o conhecimento teórico e a pesquisa empírica na área. Sobre algumas das características de José Marques de Mello, a professora Cecília Peruzzo sintetizou, abre aspas, o homem José Marques de Mello, na vida acadêmica, é um ser único, um exemplar síntese de ser humano. Revela ao mesmo tempo mansidão e bravura, calma e impaciência. Mas alegria e tristeza, ingenuidade e astúcia, mas sempre guerreiro. Não se contenta com o que está sendo feito, mesmo que seja muito, e sempre está criando novos projetos e movimentando muita gente na direção de suas iniciativas. Fecha aspas. José Marques de Mello iniciou sua carreira docente em 1966, como substituto do professor Luiz Beltrão, na Universidade Católica de Pernambuco, Unicap, em Recife. Em julho de 1966, transferiu-se para São Paulo, quando prestou concurso para professor da USP. As aulas do curso de jornalismo só foram iniciadas em maio de 67, e ele começou a ministrar aulas na Casper Libero, como professor responsável pelo Centro de Pesquisa da Comunicação Social. Na Casper Libero, ele presidiu a Comissão de Reforma Curricular do curso de jornalismo. José Marques de Mello foi professor fundador, em 1966, da Escola de Comunicação e Artes, ECA, da USP, quando tinha apenas 23 anos de idade. Aos 25 anos, no ano de 1968, mesmo sendo docente mais jovem, foi nomeado como diretor do Departamento de Jornalismo da ECA. Uma época difícil, tendo em vista que a reforma universitária foi implantada naquele ano, com reflexo direto sobre os cursos de jornalismo. O perfil de José Marques de Mello naquele ano foi descrito pela professora doutora Maria do Socorro Nóbrega com as seguintes palavras, abre aspas, embora muito jovem, ele era, já então, considerado um especialista na área de jornalismo, não só no que se refere a professor, mas em tudo que a expressão comporta de autoridade, confiança e respeito. Isso lhe garantiu assumir o primeiro desafio de sua carreira, o de instalar um dos principais cursos de jornalismo do país, trabalho em que se engajou entre 1968 e 1972. Erigia-se assim um dos primeiros departamentos da Escola de Comunicação e Arte, alicerçado na valorização da pesquisa científica e da atitude crítica, uma visão pedagógica praticada por Marques. O êxito dessa primeira gestão são marcas que balizam até hoje a história do Departamento de Jornalismo e Editoração. A verdade, conforme atestam os arquivos e as publicações internas, a maior parte das primeiras atividades da instituição relacionava-se diretamente com as inquietações de sua personalidade e com a sua liderança acadêmica. Fecha aspas. Chefiando o departamento, ele implantou o Jornal Laboratório e uma agência de notícias para cobrir os eventos que promovia, a exemplo do Seminário Internacional sobre Pesquisa em Rádio e Televisão. A primeira experiência laboratorial do curso foi a agência de notícias, quando os alunos cobriam um seminário e elaboravam press releases que eram enviados para a imprensa. Em 1969, o Jornal do Campo circulou pela primeira vez com cobertura da Semana de Jornalismo, que debateu o sensacionalismo. Em 1970, após a realização da segunda Semana de Jornalismo, com o tema Censura e Liberdade de Imprensa,
Ele foi procurado pela polícia, que queria ter acesso às gravações do evento. Em 1972, ainda durante o regime militar, após a realização da 4ª Semana de Jornalismo, ele foi enquadrado pelo Decreto-Lei 477, de 1969. Ele foi acusado de praticar magistério subversivo, incitando os alunos contra o regime militar. Tudo por conta de uma apostila feita em 1968 e reeditada em 1972 sobre a técnica do lead, que consistia em uma seleção de trechos de jornais da época, mostrando os vários tipos possíveis de lead em uma notícia. Tornou-se, então, persona non grata na universidade. Em 1973, ele defendeu o doutorado em Ciências da Comunicação da ECA e se tornou o primeiro doutor em jornalismo do Brasil. Na ECA, ele teve também o título de livre-docente e professor titular. No período de 74 a 79, esteve impedido de exercer a docência em universidades públicas ou privadas no país. Nesse período, ele fundou a Intercom, em 77, e atuou como consultor acadêmico para a área de comunicação de faculdades particulares. Anistiado em 1979, reassumiu a cátedra da USP. 10 anos depois, em 1989, foi escolhido para exercer o cargo de diretor da ECA, mandato cumprido até 1993, quando se aposentou da USP. Durante o período como diretor da ECA, seu objetivo era o de aproximar a universidade da sociedade. Em 94, ajudou a fundar o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp. Posteriormente, dirigiu a Faculdade de Ciências da Comunicação da Universidade Metodista de São Paulo, no triênio 1997-2000, quando realizou a reforma pedagógica que, de acordo com as novas diretrizes curriculares. Como professor, Marques de Mello ministrou aulas em inúmeras universidades brasileiras, além de ter atuado também como professor e pesquisador em universidades de outros países, a exemplo da Argentina, Bolívia, Chile, Espanha, Estados Unidos, México, Uruguai, Venezuela, entre outros. O professor Dr. José Marques de Mello formou várias gerações de pesquisadores acadêmicos, orientando inúmeros trabalhos de conclusão de curso de graduação, além de 94 orientações de dissertação de mestrado e 45 teses de doutorado. Parte do reconhecimento de seu papel intelectual como professor emérito pelas obras publicadas e contribuições ao desenvolvimento do campo da comunicação, ele recebeu inúmeros títulos honoríficos, a exemplo do Comunicador da Paz, professor honoris causa da Unicap, doutor honoris causa da Universidade Federal de Alagoas, professor emérito da Escola de Comunicações e Artes da USP, entre outros. Além de prêmios e títulos recebidos, ele emprestou seu nome a prêmios que foram criados na área de jornalismo, tais como o Prêmio de Jornalismo Científico José Marques de Mello, promovido pelo governo de Alagoas, o Prêmio José Marques de Mello de Estímulo à Memória da Mídia, criado pela ALCA, entre outros. Tendo em vista que esta mesa trata de diálogos de Marx com Paulo Freire, vale destacar que Paulo Freire teve uma forte influência na obra de José Marques de Mello, levando-o a estabelecer um diálogo entre a educação e a comunicação. Livros de Marques que mostram sua preocupação com o desenvolvimento e a educação são Comunicação, Opinião e Desenvolvimento, Comunicação em Classes Subalternas, Comunicação e Liberdade, Comunicação, Direito à Informação. No livro Comunicação e Libertação, José Marques de Mello se refere resumidamente à proposta de Paulo Freire. Abre aspas. Tendo plena consciência de que a educação reflete a estrutura de poder e reconhecendo que a educação bancária é um instrumento do poder dos opressores, Paulo Freire indaga se é possível praticar uma educação dialógica numa sociedade cujo poder nega o diálogo. Em outras palavras, a instauração de uma pedagogia da comunicação tem como exigência primordial a superação da contradição educador-educando. Essa superação conduz à educação problematizadora. Educando e educador deixariam de ter papéis estanques. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos. Fecha aspas. Vale salientar que Marques esteve com Paulo Freire em 1965 em Santiago do Chile, quando teve acesso aos originais do livro Educação como Prática da Liberdade, que foi publicado em 1967. Marques leu os originais que, segundo ele, apresentavam um discurso revolucionário, mas não no sentido radical.
No entanto, o livro-chave para entender Paulo Freire é Educação como Prática da Liberdade. Esse livro é mais importante do que Pedagogia do Oprimido, porque, segundo Marx, é uma pedagogia da comunicação. Por isso me identificava muito com ele, disse Marx. Tendo lido os originais do livro Educação como Prática da Liberdade, Marx de Mello encontra em Freire referência para formular sua análise crítica a respeito do ensino da comunicação no Brasil, no segmento da didática da comunicação social, e isso o estimulou a trabalhar com o tema. Enfim, como o professor José Marx de Mello formou várias gerações de pesquisadores, mas se destacou também como construtor de instituições e fomentador de outras. Teve atuação em diversas entidades nacionais e internacionais, a exemplo da Intercom, a ABPEC, Labjó, Cátedra Unesco, a BEG, a ALCA, a Ibercom, Orbicom e a MCR, a LAIC, o BC, entre outras. Destaque especial, devemos salientar, deve ser dado à fundação da Escola Latino-Americana de Ciências da Comunicação. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Sérgio Matos, biógrafo do professor José Marques de Mello. Ninguém pode falar do professor José Marques de Mello com mais propriedade do que o professor Sérgio Matos. Muito obrigada, professor, por sua fala aqui nessa noite. E agora nós vamos ter a fala, então, da professora Sônia Jaconi, que é diretora de projetos da Intercom. Professora Sônia, a palavra é sua. Obrigada, Nair. Deixa eu abrir minha câmera aqui. Ok, obrigada, Nair, pela oportunidade. E vou também tentar ser bem pontual quanto ao horário, né, uns 15 minutinhos, 10, 15 minutinhos, como os professores anteriores, para a gente respeitar o tempo dessa live. Eu estava aqui ouvindo as falas, né, desde o professor Ricardo, que apresentou um pouco a sua trajetória ao lado do professor José Marques de Mello, como orientando, né, e da situação angustiante que ele passou na metade do seu doutorado, quando o professor Marques, então, nos deixou e ele ficou ali com o projeto nas mãos, né, o projeto de doutorado em andamento, e foi um desafio para o professor Ricardo Alvarenga, que eu acompanhei de perto esse momento. E depois ouvi o professor Tuft trazendo, né, reflexões, assim, os teóricos que estudam o professor Marques de Mello fora do país, trazendo citações, trazendo essas obras, esses pesquisadores extramuro, né, em outros países, estudando o Paulo Freire e fazendo esse trabalho, essa aproximação com o professor Marques de Mello. E agora ouvindo o professor Sérgio, né, trazendo aí citações tão interessantes que eu realmente não conhecia, viu, professor Sérgio? Confesso a falar que eu não tinha conhecimento que o professor Marques de Mello, por exemplo, havia lido os originais da obra, né, da educação para a libertação, como o professor falou aí. Que interessante, né, e o professor falando até que a opinião dele, achando mais importante essa obra do que a pedagogia do oprimido, né, então, que interessante, eu não conhecia e foi bom ouvir essas citações que o professor Sérgio nos trouxe. E eu venho trazer aqui, então, um pouco a minha experiência na prática, né, como foi falado lá pelo professor Ricardo, a praxe, essa prática do professor Marques, que ele valorizava tanto no processo de educação. Assim como o Paulo Freire, o professor Marques, eu fiquei buscando, né, aproximações entre o professor Marques de Mello e o professor Paulo Freire, assim como o professor Paulo Freire, o professor Marques de Mello, ele promovia, e eu sentia isso, nós percebemos nas falas anteriores, uma horizontalidade na relação professor-aluno. Os alunos se sentiam, né, antes de chegar perto do professor Marques, antes de conhecê-lo, ficavam meio temerosos. Como que eu vou me aproximar do professor Marques, dessa figura, né, dessa personagem tão importante, autor de tantos livros, tão renomados, então os alunos ficavam meio assim, receosos.
E conforme iam convivendo com o professor Marques de Mello, percebiam que o professor colocava o aluno no patamar de igualdade, horizontal mesmo, assim como Paulo Freire fazia. Não existia, o professor Marques, ele quebrava, ele procurava quebrar essa hierarquia, professor, né, num certo patamar, num certo nível mais elevado, e o aluno aqui embaixo, porque você é aprendiz. Não existia isso com o professor Marques. Eu lembro quando nós estávamos ali na cátedra Unesco, na Universidade Metodista, todos ficavam juntos, né, numa roda, num círculo, e debatendo temas. Às vezes você não entendia daquele tema, o que estava sendo debatido, e ele fazia questão de incluir as pessoas que iam chegando para participar daquele debate, e ele era muito perceptivo, o professor, ele era muito antenado em tudo, e ele conhecia as pessoas assim de uma forma incrível, né? Ele batia o olho, ele já percebia muita coisa ali, em poucas conversas ele já pegava muita coisa da pessoa, e ele logo já entregava um texto para aquela pessoa, indicava um livro para aquele aluno se aproximar das discussões. Então, o professor Marques, ele tinha essa característica, como a gente observa no Paulo Freire também, nas leituras que nós fazemos sobre ele, né? Essa relação professor-aluno ser uma relação muito próxima, mais horizontal, e que promove uma aprendizagem conjunta, né? E também os princípios metodológicos do professor Marques de Mello, assim como a gente faz leitura sobre o Paulo Freire, os seus princípios metodológicos, passam pelo respeito ao aluno, pelo respeito ao educando, né? Então, olha para o aluno de uma maneira muito respeitosa, valorizando a bagagem que aquele aluno traz, valorizando a trajetória do aluno. Então, a cultura do aluno, o conhecimento que ele traz até aquele momento, assim como Paulo Freire, que a sistematização da pedagogia do Paulo Freire passa por isso, né? Principalmente ali tem um círculo de leitura, né? Desculpa, da cultura, não da leitura da cultura, passa por esse caminho, né? Respeitar a cultura do aluno, né? A regionalidade, as características, as palavras que eles conhecem, o dia a dia, a vivência, e a partir daquela vivência trabalhar a educação, trabalhar o conhecimento, a aprendizagem. Assim também fazia o professor Marques de Mello. E aí eu venho contar um pouquinho a minha história, como orientanda de doutorado do professor José Marques de Mello. Eu comecei a fazer o doutorado na Universidade Metodista em 2008, concluí em 2012. Em 2008 eu comecei com a professora doutora Sandra Reimão, que hoje está na USP. Nós caminhamos ali praticamente 1 ano e meio com a professora Sandra Reimão no meu doutorado, mas aconteceu da professora Sandra Reimão tomar outros caminhos, né? Ela foi para a USP, teve que deixar a Universidade Metodista, e aí eu fiquei com o projeto na mão, né? Esperando outra pessoa ali para me orientar. Encontrei o professor Marques, ele me adotou, e aí a gente começou a estudar o meu projeto. A primeira coisa que o professor Marques de Mello fez comigo, ele falou que aquele projeto que eu havia iniciado era um projeto interessante, bacana, porém, não para trabalhar com ele naquele momento, que ele tinha um outro projeto para me apresentar. Mas antes de me apresentar, ele pediu para eu contar a minha história para ele. Eu contei a minha história para ele. Ele já conhecia parcialmente. Eu era professora já na Universidade Metodista, formada em letras. O meu mestrado, minha graduação e mestrado foi em letras, e depois que eu parti para a comunicação social. Contei a minha história para ele, e ele falou o seguinte para mim: eu tenho um projeto para você, Sônia. Eu falei, ótimo, professora. Um projeto que me interessa e vai interessar também a você. Eu falei, muito bem, qual é, professor? Ele falou, mas é sobre o Graciliano Ramos. Eu falei, ótimo, né? Conheço o Graciliano Ramos como literário, as obras dele, fui professora de literatura muitos anos no ensino médio. Ele falou, então, mas você conhece ele como prefeito, como gestor público? Eu falei, olha, eu sei que ele foi, mas eu nunca estudei esse perfil dele. Ele falou, então tá, então você vai para a Palmeira dos Índios, tá? Eu falei, onde?
Ele falou, Palmeira dos Índios, você conhece? Eu falei, não. Ele falou, olha, se eu não me engano, que ele era muito, uma coisa que o professor Marques de Mello era assim, muito cômico, né? Ele falou, olha, se eu não me engano, fica lá para os lados de Alagoas, vai para lá, procura saber e vai. Eu falei, mas eu vou fazer lá o quê, professor? Ele falou, não sei, vai lá e vê. Eu falei, não, acho que ele deve estar de brincadeira comigo, né? Não é possível. Eu vou abandonar esse doutorado. Ele falou, eu falei, é sério isso, professor? Ele falou, vai para a Palmeira dos Índios, quando você voltar, você conversa comigo. Eu falei, mas o que eu vou fazer em Palmeira dos Índios? A única coisa que eu sabia era Graciliano Ramos, que ele falou para mim, que eu faria um estudo sobre Graciliano Ramos e que um estudo voltado para o perfil administrativo dele, né, ele como prefeito. E por que ele falou isso? Porque eu na Universidade Metodista, eu trabalhava na universidade, na faculdade de administração, trabalhando comunicação administrativa. Então, ele tentou juntar um pouco do que eu fazia, né, na atuação na Metodista e a minha formação. E aí eu fiquei 1 semana e meia questionando se aquilo era verdade. Será que é para ir para a Palmeira? Mas o que eu vou fazer lá? Como era férias, era quase chegando o mês de julho, eu falei, eu vou para a Palmeira dos Índios, ver o que é isso. Eu fiquei atentada, né, fiquei ali aguçada em conhecer. E fui. Eu falei, e no meio do caminho eu falava, o que eu vou fazer em Palmeira dos Índios? E fui, né, encarei o desafio ali meio como férias também para conhecer um lugar. Cheguei em Alagoas, né, e aí eu descobri que tinha que pegar mais um outro transporte para chegar até Palmeira dos Índios, fui descobrir como que era isso, peguei uma Kombi, foi literalmente uma Kombi, fui até Palmeira dos Índios e cheguei lá. Quando eu cheguei, no hotel, eu fui procurar, tinha algumas informações sobre a prefeitura, né, e eu falei, vou lá ver o que acontece. E quando eu cheguei, eu comecei a descobrir eu descobri um universo sobre Graciliano Ramos, perguntando na prefeitura, lendo os quadros, lendo as placas nas ruas, falando um pouco, as pessoas já sabiam que eu estava chegando ali, conversando um pouco com as pessoas, logo de cara você já vê também estátuas, né, homenagens a Graciliano Ramos na cidade, e aí eu fui descobrir um universo magnífico sobre o perfil do professor do Graciliano Ramos como gestor, um material riquíssimo sobre Graciliano Ramos, lá na Casa Graciliano Ramos, que tem em Palmeira dos Índios, abriram para mim as portas, né, as pessoas ali, e eu fui descobrir documentos do Graciliano Ramos como gestor, planilhas, documentos raríssimos, livros, atas, os relatórios, que eu acabei depois trabalhando os relatórios do Graciliano Ramos, e quando eu volto de Palmeira dos Índios, eu volto com material e um conhecimento que 1 semana, eu fiquei lá 4 ou 5 dias, eu nunca imaginei que eu fosse conseguir esse conhecimento e esse material riquíssimo. E aí eu volto agradecida, encontro o professor Marques de Mello na sala dele e fico assim, né, encantada com o que ele me proporcionou. Então foi na prática que eu aprendi a pesquisar, aprendi a buscar o que eu precisava encontrar. 1 semana depois que eu voltei para São Paulo, só para mostrar como o professor Marques, ele coloca as pessoas, o aluno, como protagonista do seu conhecimento, assim como o Paulo Freire defendia, o aluno ele tem que ser protagonista. Quando eu cheguei, mostrei para ele, escrevi um pouco sobre ele, depois de 1 mês praticamente, a minha pesquisa saiu, né, a minha pesquisa, alguns documentos na Folha de São Paulo, mostrando alguns documentos que eu havia encontrado lá em Palmeira dos Índios, documentos raros, como uma carta que o Graciliano Ramos escreveu, mas ele não assinou, mas era dele, pela letra e tudo mais. Então, assim, o meu relato hoje é para mostrar que a metodologia do professor Marques de Mello era essa metodologia da prática, do respeito pelo aluno, do respeito pela trajetória do aluno e conhecer o aluno e valorizar o que ele traz, né? O que ele traz
como bagagem, e não olhar aquele aluno como uma pessoa vazia, como uma pessoa que tem pouco conhecimento, ou o conhecimento que ele traz não é um conhecimento importante para o professor. Então, e isso aproxima muito da metodologia do Paulo Freire. Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, mostrar um pouquinho essa prática, nosso tempo é curto, e agora eu passo novamente a palavra para a Naíra e agradeço a oportunidade. Obrigada, Sônia, por esse depoimento aí envolvendo o seu trabalho de doutorado e o professor José Marques de Mello. Realmente depoimentos muito emocionantes e que tocam a gente. Então, passo a palavra agora para o professor Rodrigo Gabriotti, que foi um dos últimos orientandos do professor José Marques de Mello. Rodrigo, a palavra é sua. Obrigado, Nair. Boa noite a todos. Preparei aqui um texto, que eu peço a licença para poder ler, para falar um pouco sobre essa aproximação, então, do professor Marques de Mello e o Paulo Freire, e também um pouquinho do trabalho do professor. A ideia de aproximar Paulo Freire e José Marques de Mello se baseou porque ambos, entre tantas características, se encontram em um detalhe, a sistematização. A começar pelo patrono da educação brasileira, busquei na contribuição de Jandrei José Maciel um pouco de seu método aplicado como recurso para aprender a ler o mundo, a realidade e as palavras pautado no diálogo, na troca de saberes, na construção dos saberes. Na referência a Carlos Rodrigues Brandão, que em 1981 escreveu O que é o método Paulo Freire, recupera-se a seguinte descrição nas páginas 10 e 11, abre aspas. Um dos pressupostos do método é a ideia de que ninguém educa ninguém, e ninguém se educa sozinho. A educação, que deve ser um ato coletivo, solidário, um ato de amor, dá para pensar sem susto, não pode ser imposta. Porque educar é uma tarefa de trocas entre pessoas, e se não pode ser nunca feita por um sujeito isolado, até a autoeducação é um diálogo à distância, não pode ser também o resultado do despejo de quem supõe que possui todo o saber sobre aquele que, do outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum. Não há educadores puros, pensou Paulo Freire, nem educandos. De um lado e do outro do trabalho em que se ensina e aprende, há sempre educadores educandos e educandos educadores. De lado a lado se ensina, de lado a lado se aprende. Fecha aspas. Aqui encontramos um ponto convergente, um lugar onde as ideias de um e de outro podem coabitar. Presencialmente, como já dito aqui pelo professor Thomas Tuft, se encontraram em Recife, como dito também pelo professor Sérgio Matos, se encontraram no Chile, mas nas ideias, eles se encontram porque estabeleceram fundamentos e pressupostos teóricos reproduzidos e difundidos por pesquisadores da educação, da comunicação, da cultura, da educomunicação e outras perspectivas e possibilidades interdisciplinares. O método Paulo Freire não tem essa nomenclatura teórica em relação ao professor José Marques de Mello, mas a sua conduta como professor, pesquisador e orientador teve aspectos que Paulo Freire priorizou. Indiscutível e bastante crível que José Marques de Mello também tenha se apropriado disto para levar em consideração uma de tantas boas marcas, em especial o trato com as pessoas, sobretudo a comunidade acadêmica e principalmente pesquisadores formados ou em formação. Nesta live, Sônia Jacone, Ricardo Alvarenga e eu podemos dizer isso com uma certa propriedade. Afinal, fomos da safra de orientandos de José Marques de Mello, e podemos dizer que, assim como Paulo Freire pontuou, a educação não era bancária, não vinha de quem detém o saber para quem não tem. Com Marques de Mello, o processo era uma construção, fazendo valer aquele dito popular de que não se dá o peixe pronto, mas sim a vara para se pescar, ou seja, uma dualidade no processo. Além disso, em termos de produção, uma obra de José Marques de Mello se aproxima muito do caráter pedagógico de Paulo Freire. Em 1974, Marques lançou Contribuições para uma Pedagogia da Comunicação. Essa pedagogia, da qual o professor falava, irrompe nos anos 70 e se legitima na passagem do século. No contexto geral, ele tratava dos sistemas nacionais que se desenvolveram, as faculdades de comunicação que se expandiram e o sistema educacional que foi reformado. Pensando no que apregoava Freire, Marques de Mello valorizou o coletivo, entendia que o princípio da sua área, a comunicação, era a troca. Compreendeu que todos poderiam ter conhecimento e ser educadores educandos e educandos educadores. Mais do que um nome,
É essa essência que ficou quando se fala de José Marques de Mello, porque em todas as suas andanças pelo Brasil e pelo exterior, agregando e formando escolas, associações científicas, etc., ele já tinha uma visão à frente do seu tempo. Lá nos anos 80, reuniu em Santos, no Congresso Nacional da Intercom, pesquisadores brasileiros e internacionais, a começar pelos latino-americanos e norte-americanos, depois portugueses e espanhóis. Levou seu brasilianismo ao CIESPAL em Quito, no Equador, que lhe abriu portas para depois transitar pelos Estados Unidos. Assim, o professor José Marques se relacionou para refletir, se vinculou para atender o que acontecia em diversos momentos sociais, culturais e comunicacionais e defendeu arduamente perante todos que a América Latina tem uma escola de comunicação com pensamento autônomo. Entre idas e vindas, com tantas relações, trouxe ideias inovadoras ao campo no Brasil, como falar de Jacques Kaiser, ou ser precursor e defensor da Escola Latino-Americana de Comunicação, trazendo aos seus alunos professores do porte de Luiz Ramiro Beltrán. Fez o mesmo no cenário ibero-americano, defendendo as ciências da comunicação, seus avanços e sua consolidação no país, como ressaltou a professora Margarida Kunsch no Café Intercom José de Marques de Mello em 2020. Outra característica que o professor passou aos seus discípulos foi o trabalho voluntário, esse amor pelo campo, uma prestação de serviço público às entidades científicas da comunicação, como as que criou, Intercom, Socicom, a Cibercom e Confibercom, e reconstruiu, o caso da LAIC. Pelas entidades, ele fez muito. No âmbito internacional, acreditava que por meio delas se pode levar a língua portuguesa adiante na comunicação científica frente ao mundo. No caso aqui da Intercom, especificamente, não hesitou em congregar todas as regiões do Brasil e todas as gerações de pesquisadores, mesclando sêniores, formados e em formação no espaço da entidade. O atual presidente da Intercom, Giovandro Ferreira, sempre salienta que no Congresso de Curitiba, Muniz Sodré e Antônio Fausto Neto declararam abertamente que a Intercom é a única entidade que consegue trabalhar com as diferentes gerações de pesquisadores. Mais um legado relembrado por Giovandro Ferreira durante a edição especial do Café Intercom 2020, em homenagem a José Marques de Mello, de que o professor sempre trabalhou na diversidade, e isso deve ser levado como uma bandeira a continuar empunhada, principalmente nesses dias de intolerância, inverdades e obscuridades que assolam o Brasil. Entusiasta do estado da arte, Marques de Mello sempre foi defensor da redescrição para ter ideia do que o campo produz. Pelos antigos boletins da Intercom, registrou lançamentos, bibliografias, entre outros. Ele deu, como disse a professora Maria Imacolata Vassalo de Lopes naquele mesmo Café Intercom do ano passado, uma rubrica para pesquisa em comunicação, que viveu e teve registrada fortemente sua turbulência por ter surgido dentro das ciências sociais, a quem numa entrevista à revista Pesquisa FAPESP, Marques de Mello chamou de prima pobre. Aliás, a minha tese nasceu do nosso primeiro contato quando nutri o interesse de fazer doutorado com ele na Universidade Metodista de São Paulo. Conversando sobre a possibilidade de temas, ele me disse, abre aspas, você precisa fazer um estudo da arte sobre o fomento da pesquisa em comunicação. A gente precisa saber como as agências de fomento estão legitimando o nosso campo. Fecha aspas. Com a ideia de construção do estado da arte do campo, ele queria que a investigação começasse na década de 60, período que ele já havia conseguido verba para pesquisa via FAPESP. Não foi possível chegar até lá, porque não se tinha acesso aos documentos. Mas logo ele me perguntou qual seria o recorte, pois a importância do tema se mantinha. E assim, com esta fala um pouco mais construída nessa história do professor Marques de Mello, eu queria só registrar nessa minha relação com ele e com todas essas portas que ele me abriu, algumas situações pontuais. Primeiro, agradecer ao professor Oswaldo José de Moraes, que foi quem me apresentou o professor José Marques de Mello. Em segundo passo, a memória do professor José Marques de Mello, que me acolheu como seu filho acadêmico, a dona Silvia Marques de Mello, esposa dele, porque nessa linha, né, de educador, e nessa relação que o Paulo Freire falava de educandos e educadores, o professor Marques não fazia o nosso local de contato apenas a universidade, mas ele abria as portas do seu apartamento em São Paulo para que estivéssemos sempre lá. E o terceiro ponto que eu queria colocar é que se relacionar com o professor Marques de Mello, além de toda a questão do seu conhecimento, dos seus desafios, dos seus projetos sempre prontos
e audaciosos para dar para a gente, ter convivido com o professor Marques de Mello foi a constituição de uma rede. Afinal, foi por meio dele que ingressei no programa de pós-graduação, o saudoso programa de pós-graduação de comunicação da Universidade Metodista, onde tinham professores de excelência e onde eu tive também a possibilidade e o prazer de conhecer a professora Cecília Peruso, que na reta final do meu doutorado, já com o professor Marques, com a saúde debilitada, foi uma grande apoiadora e uma co-orientadora no projeto, na minha tese de doutorado, e com quem até hoje tem alguns trabalhos realizados também. Foi pela rede José Marques de Mello, digamos assim, que conheci a Sônia Jacone, na casa do professor, num sábado de manhã. Depois a Sônia foi da minha banca de doutorado, nos tornamos amigos, e foi a Sônia quem me deu a feliz oportunidade e me chamou para ser o seu diretor adjunto de projetos e estar trabalhando hoje também pela Intercom, a grande paixão do professor José Marques de Mello. E foi também por esta rede José Marques de Mello, entre tantas outras situações, mas as quais eu gostaria de pontuar, que me aproximei em 2019, sem pensar que haveria uma pandemia depois para nos afastar, né, afastar a todos, mas foi em 2019 que me aproximei da professora Nair Prata, no Pensacom, lá no SESC, em São Paulo, onde nos tornamos amigos e depois, algum tempo depois, viemos a trabalhar junto em tantos projetos que estamos atuando hoje na Intercom. Então, em todo esse meu cenário, em toda essa minha trajetória, todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho, eu sempre reverenciarei e sempre agradecerei a memória do professor José Marques de Mello. Obrigado. Obrigada, Rodrigo. Fiquei emocionada com as suas palavras, tão carinhosas, tão gentis. O ano passado, quando nós fizemos a live, aí no mês de junho também, perto do aniversário do professor José Marques de Mello, nós também ficamos todos emocionados, porque quando a gente fala dele, a gente acaba ficando emocionado. E agora, de novo, esse ano, a hora que as pessoas vão falando, vão relembrando, a gente fica emocionado. Muito obrigada, viu, Rodrigo, por suas palavras. Nós estamos caminhando, então, para a reta final, faltam 5 minutos, vou ver se alguém tem alguma pergunta. O Guilherme está perguntando se pode fazer pergunta. Pode fazer, Guilherme, você quer fazer de viva voz? Pode fazer. Você quer fazer, Guilherme? Só você abrir sua câmera, abrir o microfone e fazer a pergunta. Cadê você, Guilherme? Quer fazer? Nair, enquanto o Guilherme faz a pergunta dele... Oi, Nair, eu escrevi. Eu não sei se apareceu, mas eu escrevi. Tem uma questão para o Tuft e tem uma questão para vocês outros. Sérgio, Ricardo, você, Sônia e Rodrigo. Então, vamos lá, Guilherme, por favor. Qual que é a pergunta? Eu escrevi, mas eu posso ler, então. Pode falar, por favor. Para o Tuft. Tuft, em sua apresentação, você mencionou rapidamente um projeto realizado na África, né, sobre o combate da AIDS, né, SIDA, que você cita, né? E eu lembro que eu vi, né, de você em um dos congressos da Intercom, né, sobre esse projeto que foi realizado por meio de radiodramaturgia, né, lembrando um pouco de Paulo Freire e também de Kaplun. Né, e eu não sei se é exatamente isso, mas eu queria ouvir mais de você sobre esse projeto, se possível. Né, e a outra questão, né, para o colega Sérgio, né, meu colega da UFRB, né, Ricardo, que estarei semana que vem no FolkCon, né, Sônia, né, você, Nair e o Rodrigo, assim, de pensar método Marques de Mello, né, de pesquisa em comunicação e ensino em jornalismo, né, se isso não poderia ser um tema de uma próxima coletânea, né, com uma pesquisa em rede, enfim, para vocês pensarem, já que tem um método Paulo Freire, né, por que não também um método Marques de Mello? É isso, obrigada, gente. Guilherme. Professor Tuft, a palavra é sua.
Obrigado. Obrigado, Guilherme, pela pergunta. É verdade que eu já, em um congresso anterior da Intercom, falei desse projeto. É um projeto de uma ONG chamada ADRA, que trabalha em vários países na África, com a radiodramaturgia, em Malawi em particular, com muito sucesso, mas também em Ruanda. Eu fui visitar esses projetos como consultor, mas também pela curiosidade, combinando com minha curiosidade de vincular ficção televisiva. Eu fiz meu doutorado sobre telenovela brasileira faz tempo, mas tem vínculo com Freire e com Mário Camplun, como você menciona, no sentido que o que eu mencionei, o Reflect, a metodologia Reflect de Sussex, do pessoal de Sussex, tem sido usado como criação de espaço de comunicação, de diálogo, sobre justamente esses programas de rádio novela ou de rádio dramaturgia que a ADRA produziu. Também produziram televisão, tipo ficção televisiva, seriados, digamos, televisivas, usando a mesma metodologia, já mais restrito por questões de trabalhando em zonas rurais não era possível. Mas era um exemplo, sim, confirmando isso, que tem esse vínculo com Paulo Freire, confirmando isso, sim. Obrigada, professor Tufft. Se o Guilherme me permite, eu vou passar a pergunta para o Sérgio Matos, ao invés de passar para todos, porque o nosso tempo já está terminando. Pode ser, Guilherme? Sérgio, a pergunta do Guilherme, então, foi se existe um método José Marques de Mello para pesquisa em comunicação e jornalismo. Pergunta difícil, Sérgio? Não é que seja difícil, mas Zé Marques tinha um método muito característico dele de produzir, né? Eu posso contar uma pequena história aqui, que eu encontrei com ele na Unicinos, e ele me perguntou: qual é o livro que você está produzindo? O que é que você está pesquisando? Aí eu disse: bom, eu estou tentando fazer um livro sobre jornalismo, fonte e opinião. Ele disse: como assim? Eu disse: não, são entrevistas, né? São fontes e tal. Aí ele pegou e disse: tá bom. Aí conversamos sobre isso. Aí ele foi embora. E na Intercom a gente se encontrou e ele disse assim: olha aqui os originais do meu novo livro. Eu disse: qual é? Jornalismo, Forma e Conteúdo. Ele, no negócio da entrevista comigo, que eu disse que era sobre entrevistas, né, sobre fontes de jornalismo, ele virou e disse o seguinte: mas eu não tenho nenhuma entrevista grande, só tenho entrevistas pequenas em jornal. Aí ele só saiu e ele pensou, então ele deu um nó em pingo d'água. Ele pegou, vou dar um exemplo, ele pegou uma entrevista que ele concedeu à Folha de São Paulo sobre o diploma, a cassação do diploma. Aí o que é que ele fez? Ele decompôs a entrevista, ele publicou o texto da entrevista, 20 linhas mais ou menos, explicou quem era a jornalista que tinha feito, deu informações sobre essa menina, decompôs em perguntas a resposta que ele deu e como o texto foi apresentado e falou sobre o jornal. Então ele fez isso com todas as entrevistas. Então, as entrevistas que ele deu, ele decompôs, identificava o repórter, identificava o jornal, falava sobre o jornal que publicou, sobre o repórter e a decomposição das palavras. Esse seria um método genial dele de fazer as coisas. Outro é como ele fez, por exemplo, a enciclopédia da comunicação no Brasil. Ele movimentou quase 1000 pesquisadores. Na época, eu lembro que muita gente na Intercom condenava, achava que era uma loucura, e ele conseguiu. Ele tinha aquele chicote na mão, como a gente podia dizer o seguinte: ele tinha que trabalhar com a pedagogia da palmatória. Aí chamava: fulano, vem cá, faça isso aqui assim, Beltrano, faça aquilo. E todo mundo tinha e obedecia e fazia aquilo. Ele responsabilizou cada pessoa a buscar mais 20 outros pesquisadores e criou uma rede de pesquisa para poder fazer a coisa. Agora, ele tinha um método dele, pessoal, de fazer a pesquisa dele. Eu acho que é uma boa sugestão para a gente trabalhar e desvendar melhor esses laços de marketing com a pesquisa e como ele produzia e como fazia os outros produzir. São métodos diferentes.
Eu acho que seria uma boa forma de encerrar essa live a professor José Marques de Mello, que é com um projeto, né? Um projeto bem grande, né? Se ele estivesse aqui conosco, ele certamente transformaria essa questão proposta pelo Guilherme em trabalho, né? A Sônia gostaria de completar, Sônia? Sim, gostaria de fazer uma observação, que quando você passou para o professor Sérgio, né, para perguntar se o professor Mello tinha um método, né, se ele via esse método do professor, aí eu olhei a pergunta do Guilherme, o Guilherme ele já afirma que existe um método, né, Guilherme? Olha, que tal fazer aí uma live, né, se não me engano, ou fazer um projeto onde discute esse tema, né? Então, existe esse método, acho que precisaria sistematizar, né, professor Sérgio, para passar esse método adiante, e fica aí um desafio, né, Nair? Uma proposta. Sim, de fazer aí uma reunião, um grupo, para sistematizar esse método, para a partir da sistematização deste método, passar a ser ensinado ou divulgado, né? Eu acho que nasce aí uma grande proposta, um desafio que vale a pena a gente pensar com carinho, e a professora Cecília Peruso, que foi citada tantas vezes, eu acho que é uma pessoa que pode ajudar nessa... Com certeza. Nesse desafio aí, como uma grande pesquisadora, professora de metodologias, nesse desafio, né? Sistematização. Vamos lá, vamos em frente. Foi um prazer, obrigada, Rodrigo, por palavras tão carinhosas. Eu também fiquei aqui, falei para a Nair, troquei mensagem no WhatsApp, eu falei, o Rodrigo quer acabar com a gente, né, Nair? Muito obrigada pelo carinho, e a gente fica feliz quando a gente, de alguma forma, contribui, né, com a trajetória de alguém. É muito bacana isso. Então, Obrigada. Eu vou encerrar. Gostaria de agradecer a todos os nossos participantes aqui da mesa, professor Thomas Tuft, que está em Londres, nos dando a honra de participar, o professor Sérgio Matos, a professora Sônia Jacone, o professor Ricardo Varenga, o professor Rodrigo Gabriotti. E a todos os participantes que se inscreveram aqui para participar conosco aqui dessa live, todos e todas, muito obrigada. E também ao pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook. Foi uma alegria compartilhar esse encontro com vocês, para a gente falar de Paulo Freire e de José Marques de Mello, e encontrar aí esses pontos de convergência entre esses dois grandes mestres nossos. E gostaria de convidar todos vocês para a próxima e última live, que será na terça-feira. Nós vamos falar sobre Martim Barbeiro. Na próxima terça-feira, dia 22, vamos contar com 3 especialistas em Martim Barbeiro. Então, não perca, as inscrições já estão abertas, basta você acessar as redes da Intercom, o site da Intercom, www.intercom.org.br, ou as redes sociais da Intercom, Facebook ou Instagram, que você encontra o link para inscrição. O tema da live será Meios e Mediações, o legado de Martim Barbeiro para a comunicação latino-americana. Imperdível para os pesquisadores de comunicação. Então, será a nossa última live desta segunda temporada da série de lives Cátedra Intercom. Muito obrigada a todos e todas, uma boa noite e até terça-feira. Boa noite, obrigada. Boa noite. Obrigado, Sérgio, professor Thomas, obrigada, Ricardo. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Rodrigo. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, tchau.